Meus queridos, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos ler do verso 46 até o verso 52. Nós estamos num tempo onde nós proclamamos a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. É o tempo da ceia. Mas é claro que nós fazemos isso sempre, em todos os momentos, né? Por isso nós vamos estar conversando com os irmãos esta noite, a partir do texto que o Senhor nos separou para conversarmos com os irmãos sobre o seguinte tema: o que realmente é importante para você? O que realmente é importante para você? Vamos ler o texto então, Marcos capítulo 10, 46 até o 52. Assim mesmo, sentados, você também que está conosco através da internet, participe da leitura. E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por todos os momentos especiais deste culto que o Senhor separou para a gente. E agora nós estamos diante do Senhor para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, por misericórdia. Amém, Senhor, e amém. Meus queridos irmãos, o clamor deste homem chamado Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ecoa e chega até nós hoje de uma forma muito especial, nos levando a refletir não apenas sobre a necessidade daquele homem, ou sobre os valores que ele tinha, mas o que de fato era importante para ele. E chega até nós hoje com o mesmo significado, a mesma proposta, porque nós temos muitos clamores. Inclusive nós também clamamos a Deus, muitas das vezes. Chegamos diante de Deus e colocamos diante de Deus as nossas questões em lágrimas, em gritos, em clamores, porque nós entendemos que aquilo que nós colocamos diante de Deus, de alguma forma, em algum momento, ou quaisquer outros tipos de clamores, né, representa para a gente alguma coisa muito importante. No caso desse homem, tornar a enxergar era alguma coisa muito importante, muito importante. É possível que ele não tenha, pelo menos eu não me recordo, se de fato o era, eu já
me excuso aos irmãos, já peço perdão aos irmãos, mas é possível que este homem não tenha nascido cego, que ele tenha experimentado em algum momento a visão e depois tenha perdido, e aí as lembranças do momento em que era possível enxergar as belezas da natureza ou da vida lhe eram muito significativas. Por isso, imediatamente, quando Jesus lhe pergunta: o que você quer que eu faça com você, rapaz? Ele não pede dinheiro, ele não pede casa, ele não pede carro. Que eu veja, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. Aquilo era muito importante para ele. Aquilo era o sonho dele, era o desejo do coração dele, era o valor dele. Nós sonhamos com muitas coisas, irmãos. Todos nós desejamos muitas coisas. Nós existimos dentro de um ambiente de sonhos e de desejos. E não há nenhum problema nisso, desde que esses sonhos e esses desejos sejam legítimos e possam nos trazer benefícios. Mas, mesmo assim, diante desse ambiente de desejos e de sonhos que nos acometem, que nos acompanham, a gente faz uma pergunta: de todos os sonhos, de todos os desejos, qual destas coisas que nós sonhamos e desejamos realmente é a coisa mais importante para nós? Qual é realmente a coisa mais importante para você? Se nós fôssemos estabelecer uma classificação, uma hierarquia de valores, nós teríamos alguns elementos mais importantes do que outros, cujas prioridades evidenciadas pela busca afirmariam, confirmariam os níveis desta importância. Mas, presta atenção. De tudo que sonhamos, de tudo que desejamos, de tudo que queremos, aspiramos e buscamos, eu entendo que a coisa mais importante, mais significativa, mais relevante é a vida. É a vida. Sem vida a gente não alcança absolutamente nada. A morte é definida como a ausência da existência. Logo, em morte nada é possível, porque todas as possibilidades só são concretas e reais em vida. Então, para alcançar os sonhos, alcançar os objetivos, nós precisamos de vida. O problema é que para muitos de nós, a morte não é apenas a não existência terrena. Para muitos de nós, a morte existe no plano da existência terrena. Eu me lembro que na Escritura Sagrada, em um determinado momento, Jesus, num embate muito sério com os seus algozes, com os seus opositores, ele falou muito duramente: olha, o mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no maligno, em um jazigo. O mundo está morto. Mesmo no plano da existência terrena, mesmo caminhando sobre a terra, mesmo almoçando, jantando, dormindo, trabalhando, estudando, o mundo está no maligno. Ele jaz no maligno, ele está morto no maligno. E é claro que ele está falando de uma morte moral,
de uma morte ética, de uma morte espiritual. É óbvio que ele não está falando de uma morte física. E, na verdade, esse tipo de morte é muito mais significativa, muito mais séria. Porque é uma morte que confirma a separação de Deus e da possibilidade de vida. Da possibilidade de vida. Então, de todas as coisas que nós desejamos, sonhamos, buscamos, a vida é a coisa mais importante, porque sem vida não se conquista absolutamente nada. Absolutamente nada. A vida, meus queridos, é uma construção de valores, ou pelo menos, daquilo que entendemos ser um valor para nós. Mas o que é um valor? O que é um valor? Nós podemos entender e definir o valor como sendo alguma coisa que nos pode ser muito útil, alguma coisa que pode estabelecer prestígio, legitimidade, importância. A gente pode chamar isso de valor. A vida é uma construção desses valores. A vida é uma construção de significados importantes, necessários. A vida é isso para a gente. Mas a vida também é uma caminhada de necessidades. Junto com os valores, nós temos as nossas necessidades, e elas são muitas e variadas. Este homem tinha uma necessidade que o acompanhava, a necessidade de enxergar. Enxergar para ele significava ter a sua vida valorizada, restaurada. O problema, meus queridos, o problema surge quando as nossas necessidades, elas se transformam em valores. E aí, nós entramos num processo de escravização da consciência, das emoções, dos sentimentos, e nos tornamos vítimas de nós mesmos e das nossas necessidades. Quando as necessidades se misturam com os valores, nós perdemos completamente a noção de relevância, a noção de importância, e já não conseguimos mais saber o que realmente é um valor e o que realmente é uma necessidade. Muitos de nós estamos completamente embaralhados, enroscados nesse conflito onde as necessidades se misturam com os valores e dominam as nossas emoções e cuidam dos nossos sentimentos e escravizam as nossas percepções e dão direcionamentos cruéis e terríveis para as nossas vidas, significando morte moral, ética ou espiritual. Então precisamos, meus queridos, resgatar a vida. Precisamos identificar a vida como alguma coisa importante. E eu queria chamar a sua atenção, para você que está conosco através da internet, se você está neste contexto, nesta realidade, onde as suas necessidades administram a sua vida, a sua existência terrena, e se tornaram para você um valor tão contundente a ponto de te escravizar, que você precisa identificar a vida como sendo alguma coisa muito importante para você. E aí eu queria te dar pelo menos 2 encaminhamentos para você identificar o que é importante na vida. A primeira coisa que você precisa considerar é se o que de fato nós estamos buscando tem relação direta com as nossas necessidades. Nós buscamos muitas coisas, mas nem todas elas vão atender
as nossas necessidades. Algumas pessoas são compulsivas, já viram? Elas compram de tudo, em todos os lugares, em todos os momentos, até mesmo sem dinheiro. E acumulam e juntam coisas e compram coisas que não têm nenhuma necessidade de comprar, nenhuma necessidade de adquirir. Eu ontem conversava com uma pessoa que manifestou uma escravização da consciência quando declarou para mim que precisava de ajuda porque é viciada em cocaína e não sabe o que fazer para sair desse vício. Veja você, alguém que caminha sobre a terra morto no pecado. Para ele a vida é abandonar a cocaína. Mas caminhando com ele, conversando com ele, ele me disse que todas as vezes em que ele está deprimido, a primeira coisa que ele faz é buscar a cocaína. Veja como a droga se tornou um valor para ele. E esse valor escraviza a vida dele. Ele precisa buscar realmente alguma coisa que o ajude a se libertar desta droga, deste elemento. E ele veio conversar comigo e veio pedir ajuda a Jesus Cristo, sendo ele um homem religioso, de um outro segmento diferente do nosso. Mas, para identificar o que é importante na vida, a gente precisa compreender se de fato o que estamos buscando tem relação direta com as nossas necessidades ou se simplesmente é uma compulsão, é um exagero, é um desvio de propósito, se realmente eu preciso disso ou não. Você percebe a não relevância do que se adquire quando aquilo que é adquirido não satisfaz as nossas necessidades. E aí você compra, você corre atrás, você busca, você se torna um viciado, um compulsivo em adquirir elementos, mas você não consegue se satisfazer, não consegue descansar a alma, não consegue descansar o coração, não consegue descansar a mente, você quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, e isso te incomoda, e te impulsiona, e te leva a buscar coisas que você não precisa, porque você se tornou escravo da sua necessidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, eu vou repetir, para identificar a vida como sendo alguma coisa importante, se de fato você a tem, é compreender se o que você está buscando tem relação direta com a sua necessidade, se vai de fato resolver o seu problema. A segunda coisa, buscar compreender que a nossa busca pode estar comprometida com o pecado. Isso é muito sério, porque o que faz com que nós façamos escolhas erradas é o pecado. O pecado afasta o homem de Deus, e quanto mais o homem está afastado de Deus, mais o homem inverte os valores e mais escravo das necessidades ele se torna. E aí ele passa a viver da seguinte forma, chamando de bem aquilo que é mal, chamando de certo aquilo que está errado, e utiliza N argumentos para justificar essa inversão de valores. É muito comum, irmãos, você lida com pessoas todos os dias, eu e cada um de vocês, é muito comum você ouvir pessoas dizendo que estão bem naquilo que estão fazendo, e você percebe nitidamente que não é verdade. Não é verdade, ela está mal, muito mal.
se afundando nos problemas, se afundando na angústia, na depressão, no vício, na imoralidade. Mas a mente está tão tomada, tão cauterizada pelo pecado, que ela já não consegue mais perceber que aquele suposto bem que ela declara está lhe fazendo mal, destruindo a sua vida, acabando com a sua existência, tirando dela o prazer de viver. Se de fato o que você busca não responde à sua necessidade, se de fato a forma como você busca está embebida na influência pecaminosa, você ainda não conseguiu entender o que é vida e como isto é importante e necessário. Bartimeu buscou aquilo que ele precisava. A terceira coisa que a gente precisa estar considerando aqui, a exemplo do texto, da experiência de Bartimeu, é, além, irmãos, de identificar a vida como um elemento importante, como é que eu vou então me relacionar com essa vida? Como é que eu vou atender à importância da vida de Cristo em minha vida? Lembra? O que está acontecendo? Que barulho é esse? Não dá para ver porque eu sou cego. Que multidão é essa? Quem está passando aí? Ah, Jesus de Nazaré. Ah, Jesus de Nazaré? Se ele se levanta e começa a clamar, é porque ele já tinha uma informação, uma noção de quem era Jesus e do que Jesus podia fazer. Porque ninguém busca aquilo que não tem pelo menos o mínimo de informação. Ele já tinha. Eu posso afirmar isso com base no contexto, informações de quem era aquele homem que estava passando por ali chamado Jesus. Então, ele identificou a vida. E ele foi em direção à vida. E é isso que nesse momento eu quero também compartilhar com você. Uma vez que você já sabe que a vida é muito importante, uma vez que você já, de certa forma, tem as informações para identificar se de fato a vida é importante para você, como é que você vai alcançar essa vida que está em Cristo Jesus? Muitas pessoas desistem no processo da busca porque são vencidas pelo pecado. Elas têm necessidade, reconhecem a sua necessidade, reconhecem que precisam de ajuda, até iniciam um processo de caminhada na direção da ajuda, mas desanimam, param no meio do caminho e aí não conseguem alcançar a vida em Cristo Jesus. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: como é que você faz para ter a vida em Cristo Jesus? Primeira coisa, você precisa entender que o pecado é uma realidade, que ele pode distorcer a sua compreensão, ele pode distorcer os seus valores, mas eu queria que você compreendesse, que você entendesse que o pecado, por mais que ele possa comprometer as nossas relações com Deus, por mais que ele possa complicar a nossa vida, por mais que ele possa inverter os valores e os níveis de compreensões e nos escravizar, ele não é mais forte do que o amor de Deus por cada um de nós.
O pecado não é mais forte do que o amor de Cristo, não é mais forte do que a graça de Jesus, não é mais forte do que o poder de Jesus. Não é. Não é. Então você precisa partir do princípio dessa compreensão extremamente verdadeira, de que existe alguma coisa mais forte e mais poderosa do que o pecado, que é o amor de Deus. O amor de Deus. Preste atenção, qualquer outra figura importante jamais pararia e mandaria chamar um mendigo. Jamais. Mas o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, aquele que tinha nas mãos e ainda o tem, né? Toda a autoridade, ele manda chamar aquele homem que diante da sociedade não tinha nenhuma expressão, nenhum significado, e conversa com ele. Amor. O amor é definido por ser um deslocamento de quem ama, um direcionamento de quem ama ao objeto amado. Quando você ama, você quer estar com a pessoa, você quer conversar com a pessoa. A coisa mais engraçada no namoro, eu passei por isso também, todos nós passamos por isso também, é a hora de ir embora. A hora de ir embora é muito engraçado. Papai fala assim, 10 horas acabou o namoro. A gente sempre arranja uma historinha para sair meia-noite, 1h da manhã, correndo todo o risco do mundo, né, para ir para casa. Né? Às vezes sai, fica no portão olhando, o coração palpitando, né? E aí vai para casa e dorme no outro dia, já quer. Hoje com a internet fica mais fácil, no meu tempo não tinha isso não, no tempo você tinha que andar mesmo, né? Ir até a casa da namorada mesmo, tinha jeito. Daí hoje você fala por zap, né? Porque a gente gosta de estar junto, a gente quer ouvir a pessoa, olhar para a pessoa, sentir a pessoa, tocar na pessoa. Para uma pessoa apaixonada, só olhar, ficar olhando, já é suficiente. Só olhar, ficar ali olhando, horas olhando, sim, né? Viajando. Você bate na pessoa, a pessoa está. Porque ama. Porque ama, porque gosta de estar junto. Jesus fez isso, ele parou para conversar com aquele homem. Então, bota isso na sua cabeça, meu querido. O pecado é complicado? É. O pecado é perverso? É. Ele pode destruir a sua vida? Pode. Ele inverte os seus valores, as suas compreensões, ele torna a sua necessidade um valor que te escraviza? Sim. Mas ele não é mais poderoso e mais forte do que o amor de Deus, do que o amor de Jesus, que está olhando para você. Está olhando para você, esperando que você diga, tem misericórdia de mim, cuida de mim, eu estou aqui. Então entenda isso. Primeira coisa, para você conseguir alcançar essa vida extremamente importante, nada é mais poderoso do que o amor de Deus, nem o pecado. Segunda coisa, a partir da compreensão dessa verdade, você precisa caminhar então em direção ao amor de Deus, reconhecendo que o amor divino é importante, está à nossa disposição, à sua disposição, e pode mudar completamente a sua vida, a nossa vida. Você precisa não apenas ficar no nível da compreensão, mas precisa ir em direção deste amor que está à sua disposição. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele fala uma coisa muito bonita. Na versão de Eduardo fica mais simples. Meu amigo,
Se você quer conhecer Deus, o poder de Deus, os atributos invisíveis de Deus, olha para a natureza. Olha para a natureza. O salmista, no Salmo 19, ele vai dizer o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração para outro dia. Você não ouve a voz, mas eles falam. Eles falam. Por que eu falo isso? Porque tudo que você precisa para conhecer a Deus, o amor de Deus, está à sua disposição. Para qualquer lado que você olhar, você vai ver Deus. Você vai poder conhecer Deus. Então o que você precisa de fato é caminhar em direção a esse amor e não ficar na inércia, não ficar parado. Lembra, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que eu faço para chegar até você? Eu não enxergo, a multidão é muito grande, mas eu quero chegar, eu preciso chegar, eu tenho necessidade de chegar. Tem misericórdia de mim. Ir em direção ao amor de Deus é o segundo passo para alcançar a vida em Cristo Jesus. E por fim, você precisa então, para alcançar essa vida extremamente importante e preciosa, tomar uma decisão, ter uma atitude, não apenas compreender, não apenas ir em direção, mas entregar a vida para Jesus. Sair da dimensão teórica e entrar na dimensão prática. Eu quero isto, olha, é isso que eu quero. E o resultado disso vai me fazer caminhar contigo. Porque eu vou entregar minha vida para você, para alcançar o que você tem para me dar. Então você precisa tomar uma decisão de entregar a vida para Jesus, o único capaz de arrumar a sua existência, o único capaz de arrumar a sua vida, o único capaz de colocar os seus valores nos lugares certos, o único capaz de suprir as suas necessidades e não te permitir ser escravo delas, pelo contrário, te libertar delas, de forma que elas serão para você apenas as necessidades que podem ser supridas por Jesus, pura e simplesmente. Em teologia, a gente estuda um capítulo muito específico, que é o capítulo da salvação. Dentro do capítulo da salvação, a gente tem uma subseção, um subcapítulo, onde a gente trata da fé, especificamente. E quando a gente vai conversar sobre a fé, a gente aprende que ela possui 3 dimensões. A dimensão da compreensão, a dimensão do sentimento e a dimensão da vontade. Para que a fé se concretize realmente, você precisa compreender a mensagem, você precisa ressentir, você precisa entender que é pecador e se sentir pecador, e você precisa então tomar uma decisão, ter a vontade de abandonar o pecado e, a partir da compreensão do plano da salvação, entregar a vida para Jesus. Esses 3 passos são muito importantes. Compreender, sentir a necessidade e ter um ato de vontade para entregar a vida para Jesus. Desta forma, você alcança a vida. Eu quero terminar a minha reflexão com os irmãos sobre esse tema, o que realmente é importante para você, te fazendo, uma pergunta. O que realmente é importante para você?
Viver a vida que você vive longe de Deus, comprometido com o pecado, entregue aos vícios e às imoralidades, ou se voltar para Deus e ter a sua vida totalmente transformada e seus valores arrumados e a felicidade reinando em seu coração. O que realmente é importante para você? Enquanto você pensa, enquanto você avalia, enquanto você analisa, Jesus espera que você diga: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu careço do seu cuidado. Eu preciso do seu amor. Eu preciso dessa vida. Porque a vida é muito importante. E a verdadeira vida, ela só é possível quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Quanto você pensa, se você quer ficar à margem de Cristo, comprometido com o pecado, ou se você quer entregar a vida para Jesus, Ele está aguardando você dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez a gente não tenha hoje aqui dentro do salão pessoas não crentes, mas é possível que a gente tenha alguém desviado dos caminhos do Senhor, não sei, é possível. Eu penso que é uma oportunidade, se você está nos visitando, está afastado dos caminhos do Senhor, é uma oportunidade de você se reconciliar. E você que está conosco através da internet, se você ainda não entregou a vida para Jesus, Ele está esperando você clamar: tem misericórdia de mim. Entrega a vida para Jesus. Nós temos presente aqui alguma pessoa que ainda não se converteu a Cristo Jesus? Penso que não, mas está desviado dos caminhos do Senhor? Também penso que não, né? Creio que não, né? Ah, está desviada? Olha, e aí? Jesus está esperando você dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a oportunidade. Você quer? Você pode, só para a congregação ver, dar um sinal? Amém, Deus abençoe. Nossa querida está voltando, né, para os caminhos do Senhor. Estava um pouco afastada, mas continuava sendo ovelha de Jesus. Eu tive a oportunidade um tempo de conversar com ela. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida. Que Deus abençoe muito, muito a sua família, o seu filho, extremamente precioso. Amém, queridos irmãos, que coisa bonita, né? Que coisa bonita, nossa querida irmã voltando então para os caminhos do Senhor. Vamos orar por ela, né? Igreja do Senhor Jesus. Traz ela aqui. Ela já é da casa, né? Já é amiga nossa. Ah, meus irmãos, que coisa preciosa, né? Que coisa bonita. Deus te abençoe, querida. Fique em pé no seu lugar, meu irmão. Vamos orar por essa querida irmã. Ela tem uma luta muito particular na família com o filho dela. Carece das nossas orações, meus irmãos. Muito. Eu tenho tentado em contato com ele, tem sido um pouco complicado, mas a gente vai vencer essa batalha. E como igreja, irmãos, ela agora voltando para os caminhos do Senhor, fazendo parte dessa congregação, a batalha dela é a nossa batalha. Nós estamos juntos nessa luta. Você que é mãe pode entender, né? Depois, se ela se sentir confortável com o grupo das irmãs, ela pode compartilhar e você que é mãe vai poder entender a luta dela. Estenda suas mãos para cá e vamos abençoar a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, a sua filha retorna para os braços do Senhor. E nós, em nome de Jesus, nos alegramos e a recebemos como ministro do Evangelho, com um coração aberto, Senhor, alegre, para declarar diante do Senhor que a luta dela agora é nossa luta. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tocou no coração dela.
Em nome de Jesus, eu quero entregar a vida dela em Tuas mãos, do filho dela em Tuas mãos. Que o Senhor leve libertação para o lar dela. Leve libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu decreto a libertação no lar dela, para a glória do Senhor. E nós vamos ver a vitória com os nossos olhos desta irmã em Cristo Jesus. E ela com certeza ainda vai poder dizer brevemente: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Senhor, abençoa a vida dela. Cuida dela, que os teus anjos acampem ao redor dela e do filho dela. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, tá bom? Pode sentar.